Olá, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. E hoje eu quero trazer um assunto que eu vejo que é muito importante para esses dias de hoje que nós estamos tendo, né? De muitas dificuldades espirituais e de muitas dificuldades em relação a muitos pecados, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho isso. Nós comentaremos sobre alguns pecados da carne. Então fica até o final do vídeo que você vai aprender bastante coisa em relação a este assunto. Muitas vezes aqui no meu canal, irmãos, eu não comento muito sobre esses temas mais relacionados a pecados e tudo mais. Apenas eu dou um abranger geral do que significa pecado, né? E esse pecado, ele significa aquilo que fere a lei de Deus. E tudo aquilo que fere a lei de Deus passa a ser pecado. E eu acho que eu devo falar um pouco sobre pecados como pornografia, como talvez homossexualismo e coisas nesse nível, né, que eu realmente não tratei aqui no canal, mas que eu quero começar a tratar aos poucos. Eu tenho um quadro aqui no canal chamado Compreendendo a Bíblia, e eu só não consegui mais gravar ele, mas pretendo voltar a gravar. E nesse quadro eu demonstro de forma bem prática e didática o que significa temas básicos. E eu acho que este tema em relação a homossexualismo e pornografia é um tema que eu devo tratar com um pouco mais de discernimento, né? Na minha vida passada, irmãos, na minha vida antes da minha conversão, eu tive alguns problemas com pornografia. Graças a Deus, pela graça de Deus, depois da minha conversão, eu realmente não tive problemas nesse sentido, né? Neste ponto, graças a Deus, Deus me deu bastante força. Tem outros defeitos, outras fraquezas, mas neste ponto em específico, Deus, eu acho que me concedeu um pouco mais de domínio. Mas, né, é bom que a gente comente aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. E essa dificuldade acaba se tornando num vício, né? Então, eu acho que tudo aquilo que nos leva ao vício tem que ser cuidado com entendimento. Por exemplo, nós temos pessoas que são viciadas em álcool, né, chamado alcoolismo, e tem pessoas que têm dificuldade com a pornografia, né? Então, todas aquelas pessoas que são atraídas por essas coisas, elas têm que ficar longe, né, desse tipo de situação. Irmãos, se nós sabemos que determinadas coisas vão atiçar o nosso desejo, a nossa vontade, é bom que a gente saia de perto. Vamos lembrar o caso de José e a esposa de Potifar. A tentação era forte naquele contexto que ele saiu correndo, né? Então, assim, os homens, principalmente, eles são muito vulneráveis nessa parte, né? Então, se o homem ele não cuida, ele não ora, não procura ter um domínio próprio, é bem possível que ele caia neste pecado do adultério, tá? Irmãos, a palavra nos diz que na nossa carne habita mal, habita o pecado. E o pecado é tudo aquilo que transgride, que nos faz transgredir a lei de Deus. Então, a sua carne, ela tem desejos. E esses desejos, Paulo vai demonstrar que são os membros do nosso homem terreno. E eles vão te conduzir a ter vontade de fazer certas coisas. Mas conforme você vai mortificando o seu corpo, conforme você vai mortificando essas vontades, né, você vai fortificando o homem interior, e o homem exterior ele vai morrendo. Ele vai morrendo e vai cada vez perdendo a sua força. Ainda que durante a vida toda você vai ter desejos, cada vez eles tendem a ficar mais fracos porque você vai saber superar eles. Então, pornografia, irmãos, é uma coisa muito perigosa. Existem duas coisas que são muito perigosas para o homem, né? A primeira é a pornografia, que é o desejo, né, de lascívia, e segundo é a avareza. Porque os homens, eles, né, principalmente as mulheres nessa parte, elas são muito cobiçosas de ganância, de dinheiro, de querer ter mais e cada vez mais, e etc. O homem também tem isso, mas o homem ele é mais deixado levar pela lascívia, né? Infelizmente as redes sociais eu acho que as redes sociais, televisão, porque, irmãos, é muito complicado. Você entra no Facebook, eu tenho que ter o Facebook, porque os irmãos sabem que eu tenho a minha empresa de telas e eu trabalho muito por Facebook, né? Então eu sou obrigado a trabalhar nele, senão eu também não consigo nem trabalhar. Então eu preciso trabalhar nisso, e a quantidade de coisas que você vê no Facebook é impressionante. Você vê até pessoas que se dizem irmãs, né? Irmãs, né? E vão lá e tiram fotos se aparecendo e fazem cenas assim, complicadas. Muitas eu já excluí do meu Facebook, né? E a pessoa, né? Pessoas aqui do canal, inclusive, que vêm mandar mensagem, que vêm mandar perguntas. Você vê que são pessoas que têm entendimento da palavra, mas estão lá no Facebook tirando foto, aparecendo partes assim no corpo, né? Decotes que não deveriam aparecer.
E isso, infelizmente, vai causar desejo, tentação nos homens, né? Então, você vai estar sendo o quê? Você vai estar sendo motivo de, né, de expor até para aquelas pessoas que não são crentes. Então, se você já está se expondo, você está deixando os irmãos crentes já com um certo desejo, imagina aqueles que são do mundo, que cuidam mesmo, né? Então, isso é um escândalo. Você tem que dar o exemplo dessa questão. Então, se o homem ele não tem um domínio de si nessa questão, e quando ele vê essas cenas, infelizmente, né, ele vai acabar sucumbindo, ele vai acabar pensando besteira e vai acabar dando luz ao pecado, né? Teve algumas irmãs que entraram em contato comigo e que tava assim, não sabia por que o marido andava com tantos ciúmes e que o marido brigava, que o marido assim, que o marido assado. E aí quando a pessoa fala, poxa, você pensa, poxa, que marido ruim, né? E aí eu investiguei essa história e você vê lá a mulher tirando fotos, se mostrando, sabe, fazendo sorriso, lá, principalmente naqueles stories, né? Facebook, Instagram. Então você tem que ter um pouco de pudor, irmão, tá? Porque se você é uma mulher e você fica fazendo essas coisas e tem irmãos com problema de pornografia, tem irmãos com problema de não conseguir aí se aguentar nesse sentido, de não conseguir ter um domínio próprio, muitas vezes é porque não tem uma esposa, ou porque se separou da mulher, ou enfim, uma infinidade de motivos, porque tem uma fraqueza na carne. Se você faz isso e você, de uma certa forma, faz com que esses homens caem em tentação, você está sendo um servo do inimigo. E se essa pessoa cair nesse pecado, você vai ter culpa. Você vai ser cúmplice do pecado dela. Na verdade, você vai ser a causa do pecado dessa pessoa. Mas o que eu posso dizer, irmão, para que a gente possa lutar contra a pornografia, não há outra solução a não ser por meio do Espírito. Eu posso dizer para os irmãos que, assim como nós temos dons do Espírito, na nossa vida terrena também tem dons da carne. Muitos não falam, mas você tem, entre aspas, dons da carne, que são aquelas peculiaridades pecaminosas que você tem a mais que os outros, né? Assim como tem os dons do Espírito, né? Uns curam, outros fazem milagres, outros expulsam demônios, outros falam em línguas, uma série de coisas. A gente vai perceber que também na carne funciona dessa forma, né? Uns têm mais predisposição à avareza, outros têm mais predisposição para o adultério, né? Outros têm mais predisposição para o homossexualismo e por aí vai. Não é vergonhoso você ter essas dificuldades. Não é vergonhoso você ter essas dificuldades. Mas é muito honroso quando você tem essas dificuldades e você luta contra elas. Também não é desonroso você acabar tropeçando e começar de novo. O conselho que eu dou para você, se você tropeçou nessas coisas, vá de novo, comece de novo e lute contra isso. O Espírito Santo ele foi dado para você para lutar contra esses desejos, esses pecados. Então, se você pecar, você tem um advogado que é Cristo, que está lá à destra de Deus, intercedendo por você em relação ao seu pecado. É claro, irmãos, que existe um momento, né, em que você tem que parar com isso. Mas, ou seja, você vai ao longo da sua vida lutando contra esses pecados. E o certo é que cada vez mais esses pecados venham diminuindo da sua vida. Diante de Deus não é correto aquela ideia de que você peca, aí você vai lá e se arrepende, faz de novo, peca, se arrepende, faz de novo, peca, arrepende, faz de novo. Não existe isso. Então, se você tem esse costume, você vai ter que mudar isso. É claro, você não sabia, mas agora você vai estar sabendo. Lá em Jeremias, Deus falava que tinham pessoas que faziam essas besteiras, essas abominações, faziam tudo de errado, depois estavam lá oferecendo sacrifício. Deus não queria isso. Então, o verdadeiro arrependimento é quando você arrepende e muda essa sua situação, essa sua atitude. E você só vai mudar isso através do Espírito Santo. Através do poder de lutar contra o pecado que o Espírito vai te dar. Então, eu tenho as minhas fraquezas, irmãos, né? Eu tenho as minhas fraquezas, os irmãos têm as suas fraquezas, mas cada um vai lutar pelo meio do Espírito. Uns vão lutar de uma forma, outros vão lutar de outra, mas a luta vai ser sempre com a mesma arma, através do Espírito. Irmãos, quando nós nascemos, é como se nós desenvolvêssemos em nós predisposições para certas coisas pecaminosas. Então, quando o homem caiu, Adão caiu, é como se o pecado das pessoas tivesse em Adão e para os seus filhos, para os seus descendentes, essas dificuldades foram divididas um pouco para cada, né? Uns vão ter mais adultério, outros vão ter mais avareza, outros vão ter mais homossexualismo, outros vão ter mais isso, outros mais aquilo, e assim por diante. Então, a questão do homossexualismo, irmãos, existem muitas fraquezas nas nossas carnes que elas vão permanecer até o fim da nossa vida. Até o momento em que nós vamos morrer
E neste momento, quando nós morremos, depois de ressuscitarmos, aí essa fraqueza vai ser desfeita. Não vai mais haver essa fraqueza, porque aí a carne ela vai ser desfeita. A primeira coisa, se você tem uma dificuldade com adultério, se você tem uma dificuldade com homossexualismo, isso não é vergonhoso. Vergonhoso é você não lutar contra isso. Isso passa a ser vergonhoso. Mas se você tem essa fraqueza, irmão, tenha certeza que isso vai acompanhar você pelo resto da sua vida. O mais importante é querer mudar essa situação. E hoje eles querem falar de uma tal de cura gay, cura isso, cura aquilo. Irmãos, não existe cura gay, não existe psicologia para essas questões. A única coisa que cura isso é o Espírito Santo. Na primeira aliança não havia uma difusão do Espírito como existe hoje. Então, uma pessoa que ela tinha essas fraquezas, ela ia acabar pecando, ia ser apedrejada e morta. E hoje Deus, ele te dá, por meio do Espírito, um subsídio para lutar. Por que a lei era a lei, o ministério da morte? Porque a lei, ela te demonstrava o pecado, e agora você conhecendo o pecado, você não é mais, você agora é culpado, porque você conhece aquilo que você está fazendo. Você não é mais uma pessoa que não tem culpa de dizer, olha, eu não sabia. Agora é que a lei foi dada, você sabe, mas a primeira aliança ela não tinha o subsídio de te dar o espírito de lutar contra isso. Então uma pessoa que estava na primeira aliança e ela tinha essa fraqueza, provavelmente ela ia acabar pecando e morrendo. Mas hoje o espírito que está em você, ele vai te dar o subsídio, vai te dar a força para lutar contra isso, amém? Mas você tem que ter certeza que até o fim da sua vida você vai ter os desejos. Se você é uma pessoa que tem tendência ao homossexualismo, isso eu vou te dizer com toda a propriedade. Esses desejos eles vão ficar até o fim da sua vida e a lei de Deus que está na sua mente vai lutar contra esse desejo. Você vai ter desejo, você vai ter vontade, assim como os adúlteros, assim como os avarentos, mas você vai ter que lutar contra isso durante toda a sua vida, tá? É por meio do Espírito que você vai fazer isso. Eu penso que isso são coisas que estão na nossa carne e que dia a dia nós vamos mortificando essa carne, dia a dia nós vamos nos livrando desse desejo, ainda que ele vai permanecer pelo resto das nossas vidas, mas cada dia nós vamos mortificando e consequentemente a morte vai ser tirada de nossas vidas. Ela vai ser tirada de nossas vidas até que nós vamos nos tornar cada vez mais a imagem e a semelhança de Cristo. Amém? Cada vez mais a imagem e a semelhança de Cristo. Esteja certo que a sua luta contra o pecado ela vai se dar desde o dia em que você se converte até a sua morte ou até mesmo a vinda de Cristo. E aí naquele dia, essa luta contra o pecado, ela vai desaparecer porque você não vai mais estar lutando contra o pecado, porque o pecado vai ser desfeito na vinda de Cristo. Tá bom, irmãos? Isso aqui é uma reflexão rápida para você saber aí lutar contra o pecado. Essas coisas elas não têm cura, mas elas podem ser aí tratadas através do Espírito e você tem que lutar contra isso. Não vai ser a psicologia, não vai ser nada disso, irmão. É Espírito Santo que faz você lutar contra essas coisas. E as pessoas estão querendo usar psicologia, etc., para fazer com que a pessoa mude de mente. Irmãos, não há mudança de mente sem Espírito, sem conversão, sem o sangue de Cristo atuando na sua mente e fazendo você cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo através do homem interior. Tá bom? O seu homem exterior, ele está morto no pecado e ele vai querer cada vez pecar mais. E aquele que você alimentar, esse vai vencer. Que Deus abençoe, irmãos, e fiquem aí na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.